Bem-vindos ao nosso quarto episódio das Conversas com a Iniciativa. É um gosto ter-vos sempre connosco. E hoje temos o especialíssimo Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, que também está connosco aqui a apoiar-nos na campanha na Ilha da Madeira, nestas regionais de 2025. E antes de mais, Rui, obrigado por esta oportunidade de estarmos um pouco à conversa contigo. O objetivo das Conversas com a Iniciativa é perceber quem são as pessoas por trás do político. Muito bem. E de certa forma, de que forma é que a política chega até às nossas vidas, o que é que nos faz sair do nosso conforto e começar uma batalha política quando se calhar temos um histórico profissional que nos trouxe até aqui. Então vou começar por te perguntar, antes de toda a parte política, quem era Rui Rocha? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos a falar sobre essa outra parte que não é tão conhecida e não está tão presente nos nossos dias mais recentes. Bom, eu sou licenciado em Direito, fiz a licenciatura em Direito, depois trabalhei muito ligado às empresas, às áreas de recursos humanos, sobretudo, portanto essa é a parte profissional, mas sempre gostei muito de política, portanto eu sempre comprava os semanários todos, lia muitas coisas. Depois, a partir ali de 2009, no tempo... Porquê é que tu achavas importante estares atualizado nessas temáticas? Porque eu sempre achei que as decisões que se tomam, a história da política, a decisão concreta, depois tinha muito impacto na vida, na nossa vida. Portanto, eu nunca tive essa ideia que a política e os políticos estão lá longe, fazem umas coisas, isso não tem nenhum impacto na vida que temos. E esses impactos, eu lembro-me de ler, por exemplo, um livro sobre os tempos do Mao Tse-tung na China e como as decisões políticas, que eram do género, há uma família que vive num determinado sítio e por decisão política vai passar a viver a 3.000 quilómetros de distância. Eu sempre achei isso uma violência e, portanto, mas isso é o exemplo de como as decisões políticas, neste caso muito direcionadas, podem de facto ter impacto. Portanto, eu sempre fui muito informado, depois a partir de 2009, quando, quer dizer, os blogs começaram um bocadinho antes, não é? Mas eu apanhei já uma época áurea dos blogs, comecei a fazer muitos comentários nos blogs da moda, digamos assim, da altura. Depois convidaram para escrever num blog e eu escrevia incessantemente, gostava mesmo muito de escrever. Às vezes nem almoçava, fazia o meu trabalho, nem almoçava para ficar a escrever um texto à hora do almoço para participar. E depois, a certa altura, portanto, essa vontade de intervenção política esteve sempre presente, partilhar as minhas opiniões. Depois, a certa altura, comecei a seguir, primeiro, a desencantar-me com as propostas dos partidos políticos tradicionais, digamos assim. Tu eras tendencialmente de que lado? Era mesmo, se votava, houve uma altura em que eu decidi, sim, não, eu nunca fiz percurso. Uma tendência de centro? Não, eu sempre estive bastante alinhado mais com o centro-direita, digamos assim. Depois houve ali uma altura por essa desilusão, vamos dizer assim, que eu estava sem partido e pensava, bem, quando chegarem as eleições, em quem é que eu vou votar? Como é que é possível votar, seja em qualquer uma destas soluções? Certo. E coincide com o aparecimento da Iniciativa Liberal. Portanto, eu depois comecei a acompanhar. Eu já, enfim, tinha alguma proximidade com o Carlos Guimarães Pinto, portanto, depois ele assumiu a presidência do partido, mais me interessei pela Iniciativa Liberal e acabei por começar depois, mais tarde, a colaborar com a comunicação do partido. Nessa altura já aderi, portanto, tenho alguma responsabilidade em alguns dos posts que foram escrevendo a partir de certa altura. Portanto, tu has de sair, eu vou apontar para uns 200 e tal para 300. É? E portanto, olha, é essa um pouco a história. E depois, num partido como a Iniciativa Liberal, o caminho foi muito rápido, não é? Portanto, eu entrei no partido, comecei a colaborar com a comunicação, comecei a colaborar também em algumas campanhas.
depois integrei o grupo de coordenação do Núcleo de Braga, o Conselho Nacional, a Comissão Executiva, e depois cá estamos. Depois eu já te ia perguntar essa parte, porque tu não és de Lisboa, Não. portanto, eras de Braga, portanto, todo esse envolvimento era feito via internet, que não é? Sempre à distância. Sim, até porque a minha entrada na Iniciativa Liberal, assim, a colaborar de forma mais permanente, faz-se ainda durante a pandemia, não é? A parte final da pandemia, portanto, nessa altura era tudo muito à distância. Assim. Sim, muito transporte que a internet permitia, trabalho à distância. Aliás, eu não conhecia ninguém na Iniciativa Liberal praticamente de forma física, não é? Eu só conhecia o João Coutinho, por exemplo, na campanha das autárquicas de Braga, porque até aí já colaborava, mas era tudo à distância. Estava num grupo com o João e com outras pessoas da Iniciativa Liberal, mas era tudo de forma remota. Não é? E o que é que tu agora, estando dentro da Iniciativa Liberal, sentes que não conhecias sobre o mundo político e que agora tem desta presença tão impactante? O que é que tu achas que é a diferença do Rui Rocha agora, que é o que está dentro da massa, e aquele Rui Rocha que tinha se calhar aquela visão um bocado interessada, mas desligada, não é? Desligada, quem via de fora, não é? Sim. Bom, eu se tivesse que dizer uma coisa, é que de facto as decisões políticas impactam mesmo na vida das pessoas. Eu contei-te esse episódio mais extremo desse período do maoísmo, mas, por exemplo, aquilo que nós vivemos durante a intervenção da Troika é claramente a consequência direta, com impacto direto na vida das pessoas, no desemprego que foi criado, na perda da remuneração, em todas as dificuldades de um conjunto de decisões políticas que levaram a essa consequência. Portanto, eu aí convenci-me mesmo que nós tínhamos que ter participação, que tínhamos que ser exigentes com os políticos e com a decisão política, porque as consequências existem e impactam muito. Doíam. E às vezes prolongam-se por gerações. Eu estou ainda convencido que muitas das consequências do que aconteceu durante o período da Troika continuam a existir. Nós aqui na Madeira ainda no outro dia tivemos a ter essa discussão, ainda estamos portanto, nós tínhamos a redução de 30% dos impostos aplicada à época, certo. E depois vem o PAF, deixámos de ter até hoje. Mas é isso mesmo, não é? E mesmo a nível pessoal, as pessoas que emigraram, as famílias que se desuniram, tudo isso, as pessoas que tinham um emprego e deixaram de ter, as consequências depois desses períodos de desemprego, quer no rendimento, mas também na própria saúde das pessoas, muitas vezes a própria saúde mental. Portanto, existe mesmo um impacto muito grande das decisões políticas. E se eu já estava convencido disso, agora que estou dentro do meio político, mais convencido estou ainda, e portanto isso tem vários níveis, não é? Tem o nível das decisões propriamente ditas, quando tu decides uma despesa, por exemplo, são recursos que não são aplicados noutro sítio qualquer, ou são pelo menos recursos que são retirados do bolso das pessoas e que, portanto, devíamos estar sempre a avaliar isto que estamos a fazer, o custo-benefício, o custo de oportunidade. Mas é também a questão do exemplo. Eu estou ainda muito influenciado por tudo aquilo que aconteceu nas últimas semanas, que levou até à discussão da moção de confiança no Parlamento, e o exemplo que os políticos dão ou não dão é um exemplo que depois também se reproduz na sociedade. Ou seja, se os políticos não forem capazes de demonstrar que estão a gerir e a decidir em função do interesse comum, isso é um mau exemplo que se dá e que tem repercussão direta por via das consequências, mas também tem repercussão por via do exemplo. Portanto, eu acho que nós temos uma enorme responsabilidade e temos também ter essa atenção permanente às decisões que tomamos. É muito fácil ceder a cada momento a interesses de curto prazo, a interesses de agenda privada, particular, própria, mas isso é uma luta permanente. A cada decisão nós temos que pensar qual é o caminho, qual é o interesse que devemos salvaguardar e devemos estar sempre muito alerta. Quando essa capacidade de estar alerta baixa, as decisões pioram e isso tem consequências. Acima de tudo, ter sempre uma visão consciente daquilo que se está a fazer, uma consciência muito elevada em todas as situações e todas as reações. É uma coisa que eu noto muito com a minha entrada na política, que a todo momento a tendência para a influência egóica é grande, a todos os momentos, seja porque estás a ter muito impacto ou porque não estás a ter, seja porque alguém gostou de ti ou porque não gosta, essa influência e tu tens que ser
do plano do ego para o plano da consciência superior e perceber qual é o caminho, qual é o propósito, Claro. É uma atenção, o radar que tem que estar sempre ligado. Tens de estar sempre a pensar nas consequências das decisões que tomas, das posições que tomas. E acima de tudo a sair do eu sim. para o tudo, não sim, é? Sim, no limite, na função que tenho, já há muito pouco eu, não é? Ou seja, no meu eu não existe propriamente na agenda e no meu tempo, e não existe também nas opções que eu tomo, porque elas têm que estar sempre salvaguardadas e ter em conta os interesses da iniciativa liberal, obviamente, e também os interesses do país. E, portanto, tens de ter essa capacidade de desligar dessa visão mais egoísta, mais centrada em ti próprio, para pensar depois em valores mais altos. Isso no entanto, nós temos um exemplo do oposto disso, se bem que eu compreendo o que estás a dizer, que é a causa pública retira-nos espaço da área pessoal, dos nossos interesses, daquilo que queremos fazer da nossa vida. Mas deixa-me dizer, Sara, uma vez que isto também tem natureza pessoal e é também isso que está em causa, eu acho que as pessoas que estiverem contrariadas nesta atividade, o caminho para o insucesso é relativamente rápido, ou seja, tu tens que gostar do que fazes. Nós temos de ter a noção de que há momentos difíceis, dias difíceis, a política sucedem-se ciclos de maior sucesso e de maior insucesso muito rapidamente. Portanto, um dia tu dizes, isto não está a correr bem, falta aqui qualquer coisa, e estás a dizer, pá, caramba, mas no dia seguinte já acontece outra coisa e tu aproveitas uma oportunidade, e portanto os ciclos mudam muito rapidamente, mas tens que gostar daquilo que fazes. Se tu te levantas de manhã e dizes, bem, eu hoje vou ter uma ação de campanha, ou vou ter uma reunião, e dizes, não, caramba, que grande chatice, não pode ser. Não, isto aí vais durar pouco tempo, não é? Portanto, tens de ter sempre essa motivação. Não há resiliência para fazer uma coisa que não gostamos durante tanto tempo e com tanta intensidade. Tens que gostar mesmo e estar sempre motivado e ter sempre um objetivo maior, digamos assim. Uma coisa que mas estavas a dizer que aqui tens um exemplo aqui diferente. Temos, sim, aqui está, ainda bem que puxaste. Aqui temos um exemplo, eu acho que era o que eu estava a dizer, embora esta postura política, esta exposição pública te engolfe, não é? Te retire espaço e te, no fundo, entregue à população, tu deixas de ser para ti, teu e da tua família, e passas a ser um bocadinho de todos, embora não conheças os todos. Os todos quase parecem que fazem parte de ti e da tua vida. Sim. Aqui nota-se, por exemplo, no caso do Miguel Albuquerque, essa questão muito clara de que o interesse pessoal, naturalmente toda a gente tem a consciência que se Miguel Albuquerque se tivesse afastado nesta eleição e tivesse permitido uma solução que permitisse que o PSD continuasse a governar e tivesse havido uma solução, se calhar não estávamos na situação onde estamos. Sim, eu creio que esse é um caso claro de que o interesse pessoal tem estado sempre à frente de tudo o resto, não é? Porque... E um bocado esta noção de ninguém me substitui, não há ninguém à minha altura. Não, isso, claro. Isso é um pouco triste. Isso não existe, por natureza, senão então os cargos tinham que ser permanentes, isso é a negação da ideia da democracia, não é? Que é a alternância e a existência de soluções alternativas. Eu costumo sempre dizer que o cemitério está cheio de insubstituíveis e não consta que ainda que o mundo se tenha desintegrado por isso. Certo, e aqui tens até uma coisa muito, muito relevante, que é, independentemente das situações concretas, nós sabemos que depois há as questões da justiça com Miguel Albuquerque, mas independentemente de pensarmos nisso, quando a situação chega a um momento em que tu tens eleições sucessivas, em que não se consegue formar uma solução que seja uma solução que dê estabilidade, neste caso à Madeira, tu tens de ter, enfim, a humildade de perceber que o problema passaste a ser tu. E quando tu te tornas o problema, então tu tens também de dar o passo seguinte, quer dizer, sou eu o problema, e se estou interessado no bem da Madeira, neste caso, estou interessado no bem dos madeirenses, então eu tenho a obrigação de me afastar, não é? Quando alguém se torna um problema, por muito que às vezes a vida é injusta, tu até podes não ter feito nada, não ter contribuído, mas tu por algum motivo tornaste-te o problema. Então eu acho que o passo mais nobre a seguir é tu dizeres, eu saio para que o problema se resolva e deixar espaço para que o problema tenha resolvido. Quanto mais não seja para provar que afinal não eras tu o problema, não é? Sim, quanto mais não fosse para isso. Que não fosse para isso. Ok, se eu sair e a solução não se resolver, afinal não era o problema, certo. Mas tem que haver espaço para que isso aconteça. E esta noção muito importante quando tu estás na vida política, que
tu estás na vida política para trazer soluções e para contribuir para soluções. E ao serviço. E há uma coisa, e tens de estar sempre a fazer essa visão de que eu estou a constituir, a ser parte da solução, ou estou a ser parte do problema. E às vezes, por muito injusto que isso possa parecer, se passaste a ser parte do problema, então é isso. É o momento de permitir alternativas e permitir outras soluções. O que é que tu achas que tem sido a evolução em termos da mensagem da Iniciativa Liberal? Estava hoje a falar com a Margarida, que é um membro novo, muito recente nosso, é uma miúda jovem, cheia de força, e que é uma coisa que sempre nos anima a ver que está a energia nova a chegar, que as pessoas compreendem a nossa mensagem. Mas estávamos a discutir uma coisa gira, que é a evolução que tem havido no discurso da Iniciativa Liberal. Sim. Começámos pela questão dos impostos mais baixos e estamos a evoluir. Qual é o sentido da comunicação e das ideias que nós temos estado a comunicar? A Iniciativa Liberal tem sempre uma ambição de crescer, de ser mais relevante na sociedade portuguesa. E isso faz com que a nossa mensagem, sendo muito importante a parte da economia e a parte do crescimento económico e a parte dos impostos, e eu estou mesmo convencido que muitos dos problemas que nós temos na sociedade portuguesa são problemas que estão muito ligados ao crescimento económico. Nós às vezes falamos mesmo das pensões, da sustentabilidade da segurança social, coisas que até são um bocadinho mais longínquas, não é? Que não são tão imediatas, mas tudo isso depende de nós sermos capazes de promover um crescimento económico forte, coisa que não temos conseguido fazer. E, portanto, os salários baixos, as pensões baixas, a insustentabilidade da segurança social, tudo isso decorre basicamente dessa incapacidade de promover crescimento económico no país. Mas nós, obviamente, queremos ser um partido grande, queremos crescer. Isso significa que temos alargado continuamente o âmbito das nossas intervenções. Eu acho que sempre foi injusto dizer que a Iniciativa Liberal era só o partido dos impostos. Nós já falávamos de muitas outras coisas e tínhamos propostas para muitas outras coisas, mas é verdade que ao longo do tempo e nos últimos anos trouxemos uma visão para a saúde, que e sempre com esta nota que é muito importante, é que é uma visão diferente realmente de todos os outros partidos, ou seja, nós temos propostas que mais nenhum partido consegue defender, tem coragem para defender. Portanto, visão para a saúde, claramente, muito diferenciada dos outros partidos. A questão, e depois também vamos interpretando a realidade. Nós hoje vivemos uma crise na habitação. Há 10 anos não havia crise da habitação e, portanto, fomos também acompanhando a realidade e encontrando soluções, mais uma vez diferenciadas, para propor para problemas que se foram avolumando. Nós temos também hoje uma clara consciência que nos últimos 10 anos, se calhar até um pouco menos, houve uma clara degradação dos serviços públicos. Portanto, nós começamos também a introduzir o nosso discurso e a alargar. Mas fomos mais longe. Sistema eleitoral. Eu creio que o sistema eleitoral é hoje um especial bloqueio da representação dos portugueses. Temos portugueses de primeira e de segunda. Há muitos círculos eleitorais que, pela sua dimensão em Portugal, elegem muito poucos deputados. E, portanto, há centenas de milhares de votos que não servem para eleger ninguém a cada eleição. É claro que isso existe em qualquer sistema, mas eu acho que é uma obrigação reduzir essa perda de utilidade dos votos. E, portanto, nós temos estado em muitas áreas com uma visão muito desafiante para o país, com muita ambição, porque queremos mesmo crescer. E para crescer nós temos que tocar nos vários pontos que preocupam os portugueses, da educação ao sistema eleitoral, da saúde, da habitação, sempre com o crescimento económico no centro da atividade. E há agora um dado que a Madeira percebe muito bem e que a nível nacional também estamos a ter essa evidência, que para além destas áreas setoriais, destas medidas, destas propostas para estas áreas, nós temos ainda uma outra enorme responsabilidade. E eu falava disso há pouco com a questão do exemplo que os agentes políticos têm que dar. É que quer na Madeira, vocês conhecem bem a situação, quer a nível nacional, nós entramos em ciclos de governação muito curtos, numa situação de pré-ingovernabilidade do país, e numa situação em que esses comportamentos de pôr os interesses particulares, os interesses político-partidários à frente de tudo o resto, têm consequências muito nocivas quer para a Madeira, quer para o país. E, portanto, temos uma clara noção de que, para além de todas as medidas propostas que temos essa obrigação
de apresentar soluções de confiança aos portugueses, temos de soluções de representação e de estabilidade e de governabilidade. E eu creio que isso é também algo que é relativamente recente, essa preocupação no país, mas que é agora muito, muito urgente que nós digamos presente a essas preocupações. Tu achas que há espaço? Uma coisa que nós todos na nossa área profissional fazemos tão bem, que é nos sentarmos à mesa com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, arranjar consensos, definir caminhos, quando estamos, por exemplo, em projetos profissionais, pessoas que estão a puxar para cada uma das suas áreas, conseguimos fazer compromissos, conseguimos desenhar um futuro. Porquê é que os políticos, os grupos políticos não conseguem fazer isso? De se sentar perante uma proposta, de fazer ajustes e levar aquilo para poder ter um prazo de validade que sirva as várias oscilações e que o país possa ter sempre um caminho ascendente. A democracia tem essa tensão, não é? Por um lado, a democracia é o governo da maioria e, portanto, isso significa que quem tem maiorias tem legitimidade para traçar o caminho. Mas, por outro lado, a democracia tem, obviamente, também uma preocupação com as visões divergentes, com os contributos divergentes. Mas eu até acho que o problema tem sido outro nos últimos anos. É que a democracia é isso, ou seja, tem que se formar maiorias para que depois seja possível tomar decisões. E aí, obviamente, há a parte da abertura e da negociação e do diálogo. Mas o que eu acho que tem faltado até mais é coragem para tomar decisões, ou seja, sob essa desculpa de que é preciso encontrar consensos, parece que ninguém quer assumir. Toda a gente sabe que a Segurança Social tem um problema de sustentabilidade, mas ninguém quer assumir a existência desse problema. Toda a gente sabe que o sistema de saúde neste momento está, o SNS, numa situação de pré-colapso, com muitas dificuldades dos portugueses, nomeadamente os que têm menos recursos, de acesso à saúde. Mas ninguém tem coragem de fazer uma reforma estrutural. E, portanto, eu acho que na verdade, tem havido demasiada complacência, demasiados entendimentos, e o caminho tem sido sempre muito semelhante entre os diversos momentos de governação, porque tem havido uma incapacidade clara de assumir que, às vezes, tu tens que negociar, tens que estar aberto às opiniões, mas quando chega ao momento de decidir, tu tens que assumir as tuas decisões com coragem, porque senão, o que é que acontece? Aquilo que tem acontecido em Portugal nos últimos anos e nas últimas décadas, na verdade, os problemas adiam-se, os problemas depois ficam cada vez mais difíceis de resolver. Aquilo que se tem passado nos serviços públicos em Portugal é um bocadinho isso, não é? Começaram a degradar-se, não houve coragem. Pensos, mas não se faz assim. Vais adiante, não queres ter responsabilidade de tomar decisões que são às vezes difíceis, e quando chegas depois, passado uns anos, aquilo que era relativamente fácil de fazer no início está completamente prejudicado e já é muito complicado. E, portanto, eu acredito mesmo que aquilo que tem faltado mais na política portuguesa não é tanto alguma capacidade de entendimento entre quem tem governado, tipicamente o PS e o PSD, porque apesar de tudo, de todas as diferenças que procuram dizer que existem entre eles são muito próximos, são muito parecidos na forma como governam e como ocupam o aparelho de Estado e como veem o país. Eu que tenho notado é falta de ambição e falta de coragem para assumir que às vezes o caminho tem que ser outro e não pode continuar a ser o mesmo, porque o mesmo caminho levou a maus resultados. E tu sentes que a Iniciativa Liberal é essa voz que traz essa, pelo menos, quando o Carlos esteve aqui, tivemos a falar sobre isso e ele diz uma coisa que eu concordo em absoluto, que é, nós muitas vezes dizemos as coisas, nós, a Iniciativa Liberal, muitas vezes dizemos as coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Também. Mas esse é o caminho, não é? É verdade, e dizemos também, creio que essa característica temos tido, para além de dizer coisas que as pessoas não querem ouvir, as pessoas não gostam que se lhes diga. Eu vou voltar a dar o exemplo da Segurança Social e da sustentabilidade da Segurança Social. Não gostam que lhes digam que daqui a 20 anos, quando se reformarem, ou daqui a 10, que vão ter um enorme problema, que vão ter uma pensão muito reduzida face ao rendimento que tinham antes. Portanto, isso não é uma coisa agradável, são más notícias, não é? E por outro lado, eu acho que em muitas áreas, e essa é também uma delas, para além de dizermos coisas que as pessoas não gostam de ouvir, também dizemos, antecipamos as coisas e vemos e alertamos as pessoas que à frente vai haver um problema. Eu lembro-me que o primeiro partido que falou de que estávamos a começar uma enorme crise dos serviços públicos
foi a Iniciativa Liberal. Isto já logo no início da legislatura que começou em 2022. Portanto, fomos os primeiros. A primeira intervenção feita pela Iniciativa Liberal nessa altura foi a dizer: temos um problema com os serviços públicos. A saúde não está a funcionar, a educação não está a funcionar, diversos serviços não funcionam, temos que fazer alguma coisa. E, portanto, eu creio que temos tido essa capacidade de ter razão. Eu não diria antes de tempo. A Sim. tempo de resolver os problemas, mas antes que as pessoas percebam que esses problemas existem. Ou antes, não é que eles não percebam, porque se calhar todos percebemos. Ou antes que Não. estejam preparados para assumir que esses problemas existem. Para enfrentar que é algo que tem que ser mudado. E em termos de públicos-alvo, quem é que tu sentes, e claro que isso é a resposta a esta pergunta, mas naturalmente que a nossa mensagem não é uma mensagem para todo o espectro. Eu por acaso discordo disso. Deixa-me dizer, há uma coisa que se diz muitas vezes: pronto, a Iniciativa Liberal é um partido que consegue mobilizar muitos jovens, que tem uma ideia de futuro, que se dirige à classe média, vamos imaginar. Eu, por acaso, acho que essas análises estão relativamente erradas. Por exemplo, eu acho que não há nenhum partido que tenha uma política mais direcionada para pensionistas. E podes-me dizer: ei, isto não é assim. É mesmo. Porque é aquilo que eu disse no início. Como nós pomos o crescimento económico no centro da ação política e queremos que o país cresça muito mais rapidamente do que aquilo que tem crescido, isso reflete-se diretamente nas condições de vida mesmo dos idosos. Porquê? Porque se houver a capacidade de crescer economicamente e de fazer uma utilização racional dos recursos, o acesso à saúde melhora. Ora, quem é um grupo que tem muita preocupação com o acesso à saúde? Claramente as pessoas com mais idade. Se nós conseguirmos dinamizar o crescimento económico, temos condições para que as pensões possam subir de uma forma mais vincada do que tem sido feito. E, portanto, mais uma vez, é ou não é uma política que tem na sua gênese que as pessoas vivam melhor? E, portanto, isso parece-me evidente. E mesmo a outra parte que se diz: mas são políticas mais viradas para a classe média, eu acho também que não é verdade. Porque quem precisa mais que o país cresça são as pessoas que têm salários mais baixos, são as pessoas que têm menores condições de vida, porque são esses que estão a pagar a falta de crescimento económico do país. E, portanto, eu percebo que às vezes pareça que estamos com políticas muito direcionadas para determinados segmentos, mas se vires bem, somos o único partido que nem sequer fala desses segmentos. Os outros depois têm políticas: vamos ter aqui uma política para este grupo e depois para os funcionários públicos. Nós falamos para todos. E mesmo os funcionários públicos, já que falamos disso, aquilo que nós dizemos faz todo sentido, porque os funcionários públicos também têm sido prejudicados pela gestão do Estado. O Estado é um péssimo empregador. As pessoas na função pública perderam poder de compra nos últimos anos. E quando as pessoas na função pública... E direitos. E quando são privadas de um direito que eu acho que qualquer pessoa que trabalha deve ter, que é o direito de ser avaliada e de ser compensada pelos seus resultados, os funcionários públicos têm sido enormemente prejudicados, pelo menos aqueles que têm brio profissional, que têm resultados, que trabalham. São tidos não só como se trabalhassem tão mal quanto os outros que não se E já agora também uma outra questão é isso. E depois ainda uma outra coisa: quando nós vemos que a administração pública continua muito presa a clientelismos, a ocupações do aparelho de Estado. Acho que há duas coisas que são absolutamente destrutivas para quem trabalha, seja na função pública, seja numa empresa privada, onde for. Primeiro é não teres um sistema que premia o teu mérito e que te diz que se tu entregares resultados, isso vale tanto como aqueles que não entregam resultados. Isso é destrutivo. O segundo é trabalhares com pessoas, nomeadamente com chefias, com gestores, que são incompetentes e que são nomeados porque têm um cartão partidário e não porque têm, de facto, eles mérito também. Portanto, se tu somares essas duas coisas, a falta de reconhecimento dos teus resultados e do teu mérito, e trabalhares com pessoas que têm oportunidade de dirigir serviços, departamentos, porque têm um cartão partidário e não por sua competência, isso é destrutivo para quem trabalha na função pública. Sem dúvida, não há motivação qualquer, não há propósito. Portanto, eu estou mesmo convencido que a Iniciativa Liberal é o único partido que não faz compra de clientelas, que não tem uma política: olha, agora vamos criar esta pequena medida, este pequeno subsídio para este segmento, mas que tem nas suas propostas a capacidade
tornar Portugal melhor para todos. Sim. Não Vamos apenas fazer para a os Maré idosos, não apenas para os jovens, não apenas para os funcionários públicos, para que todos tenham mais oportunidades. Vamos fazer a maré subir e E quando o bolo, para não toda é? a Só gente. para toda a gente. Ontem estávamos a falar, agora para rematar e para terminar, que já estamos quase no fim do nosso tempo, mas acho que é importante esta nota. Ontem estávamos a fazer uma visita a uma galeria de arte, e a arte tipicamente é uma área que está muito associada a muita subsidiação e estávamos a falar precisamente Sim. desta questão da atividade económica poder ser um suporte para a arte. Sem Queres pegar um bocadinho? Quero, aliás, com palavras que eu não consigo reproduzir exatamente, mas há uma pessoa que eu conheço e que agora há 2 ou 3 dias se tornou membro da Iniciativa Liberal, que é um artista, portanto, é uma pessoa que pinta, que enfim, que presta serviços e que a determinadas entidades. E uma vez, falando com a pessoa, chama-se Miguel, falávamos da cultura e eu perguntei-lhe, olha, mas tu gostas da Iniciativa Liberal, apoias a Iniciativa Liberal? Muitas vezes na área da cultura as pessoas não se associam às ideias liberais. E ele disse, pois, mas isso não faz nenhum sentido, porque eu tenho a certeza que a única forma de haver um consumo de cultura que a mim me beneficia enquanto agente cultural é que as pessoas tenham mais prosperidade. Porque se as pessoas tiverem mais prosperidade, conseguem satisfazer as suas necessidades essenciais e fundamentais e conseguem depois satisfazer uma outra necessidade que é igualmente essencial e fundamental, mas que às vezes fica para trás, porque se as pessoas não tiverem dinheiro para pagar a renda ou não tiverem dinheiro para pagar a sua atividade corrente, depois não têm disponibilidade para isso. E portanto ele disse-me, eu sou profundamente liberal porque acredito que as medidas liberais, as visões liberais trazem prosperidade. E se as pessoas tiverem mais dinheiro no bolso, de certeza que me vão comprar os quadros que eu pinto, que agora gostavam de comprar, mas não podem comprar porque não têm meios para isso. Isso mesmo. Portanto, é natural quando uma pessoa tem que escolher com o dinheiro que tem, se compra comida ou se compra um quadro, a resposta é óbvia, mas se tiver já para a comida, tiver para outra coisa qualquer, é natural. Aí o consumo da cultura comprar e da melhor forma, mais uma vez. Que custa mais do que 15 euros ou que é gratuito. Não é? E da melhor forma, mais uma vez, não por via de subsidiação e de te dizerem onde é que deves ir, mas tu tens a capacidade de escolher. E no fundo, aquilo que falávamos da liberdade económica, da prosperidade, é uma forma de exercer a liberdade. Porque aí és tu que escolhes. Não estás dependente daquilo que é subsidiado e daquilo que não é subsidiado. E com esta fantástica frase terminamos o nosso podcast. Obrigado, Rui. Obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijinho a todos e até o nosso próximo Adeus, Conversas boa tarde. com Iniciativa.